Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Bem-vindos de volta ao Chronicast e a nossa jornada pela surpreendente genialidade de Jesus. Se você já está por aqui, você sabe que nós estamos explorando uma das histórias mais incríveis contadas por Jesus. No episódio anterior, o primeiro dessa série, nós vimos como é que a parábola dos dois filhos, e não é a parábola do filho pródigo, é a parábola dos dois filhos, porque não é só sobre um filho perdido, mas sobre dois, né? Um que foi embora e o outro que, mesmo estando perto, estava totalmente distante do coração do pai. E hoje, no episódio, né, dessa semana, nós vamos discutir sobre o filho que se foi na cena um dessa história. Nós vamos dar um zoom aqui nos detalhes dessa parábola para entendermos o que realmente estava acontecendo nos bastidores ali no momento em que Jesus estava contando essa parábola para o público e tudo mais. Então, se liga. Jesus ele construiu essa parábola de um jeito totalmente genial. E aqui que entra o tema, né, desse livro, dessa série, a genialidade de Jesus. Porque ele fala de um jovem que decide pedir a sua herança antes da hora. O que naquela cultura era algo assim muito incomum, porque era praticamente você dizer para o seu pai: olha, para mim você já está morto, então já me dá logo aquilo que me pertence, a minha herança. E aquele jovem faz isso, ele pega tudo e ele simplesmente vai embora para um país distante, longe da casa do pai, longe das suas raízes, longe de tudo aquilo que o formou como um ser humano. E aí, nesse lugar distante, ele simplesmente gasta tudo sem pensar duas vezes, sem pensar no amanhã, porque ele tinha aquela sensação de liberdade e tal. Só que essa sensação logo se transforma em desespero quando uma crise chega e ele se vê ali sem nada, sem amigos, sem dinheiro, sem lugar para ficar, sem comida, e a única opção que ele encontra é trabalhar cuidando de porcos. E esse detalhe aqui, você já sabe, é assim, simplesmente a humilhação maior para um judeu, porque um porco é um animal imundo, impuro. Então, aquele jovem não só estava na sarjeta, como estava cerimonialmente impuro. Só que aí vem o ponto chave aqui. Esse jovem, ele cai em si. E aí você pode questionar se isso de fato é um arrependimento verdadeiro ou se era apenas desespero porque ele está nessa situação em que ele está, né? Mas a questão é que ele começa ali a ensaiar um discurso e nesse discurso, durante esse ensaio todo, ele decide voltar e encarar o caminho de volta para casa. Só que o que ele não espera é qual seria a reação do seu pai. O que será que vai acontecer agora? E o que essa história revela pra gente sobre o coração de Deus? Bora descobrir juntos? Antes de continuar, já deixa aí o like nesse vídeo, né? Se você já acompanha a gente há muito tempo, conhece o nosso ministério, na confiança e na fé, já deixa aí o seu joinha, porque isso abençoa muito o nosso canal, ajudando a gente a chegar para outras pessoas que querem assistir esse conteúdo, mas simplesmente não sabem que ele existe. E se você não está inscrito nesse canal porque nunca fez isso, nunca se interessou, ou porque chegou aqui agora e não sabe do que se trata, aqui é o canal Cristãos Cansados e a gente tem bastante reflexão sobre a Bíblia, sobre os ensinos de Jesus, né? A gente tem aulas de teologia, a gente tem sermões e o Chronicast, que é esse episódio aqui trazendo reflexões sobre os ensinamentos bíblicos. Então, já fica por aqui se inscrevendo, assinando as notificações para você não perder nada daquilo que é postado todas as semanas, porque isso ajuda demais a espalhar essa mensagem e garante que você não perca os próximos episódios dessa série sobre a surpreendente genialidade de Jesus. Então, sem mais delongas, bora mergulhar nesse conteúdo incrível, nessa história incrível, ainda mais fundo. Então, só relembrando aqui, no último episódio, no primeiro episódio de abertura dessa série, nós vimos esse jovem que decide sair de casa, leva parte da herança que ele pediu ali para o pai, e ele vai viver a vida do jeito que ele bem entende. Só que aí tudo desmorona e ele acaba numa situação humilhante, né? Mas tem um detalhe que talvez passe um pouco desapercebido para você. Quando esse menino, esse jovem, ele pede a sua parte na herança, o texto diz que o pai dividiu os bens ali, o seu patrimônio, entre dois filhos. Ou seja, não foi só o jovem que recebeu a sua parte na herança, o filho mais velho também recebeu a sua parte.
E isso dá para a gente uma pista do que pode estar por vir no decorrer dessa história. E o que acontece a seguir ali poderia muito bem virar um filme, né. Você tem até aqueles desenhos que passavam lá no SBT mostrando a historinha ali do filho pródigo, né, que mostra o filho mais novo ali, sem perder um minuto sequer, juntando tudo que ele tem e indo embora para um lugar distante. Aí ele vai farrear, vai se divertir, o desenho mostra ele pagando uma rodada de bebida para os amigos, enfim, fazendo tudo o que seu coração sempre quis fazer, como se ele quisesse não só sair de casa, mas simplesmente apagar tudo aquilo que fazia parte da sua história, da sua herança afetiva, digamos assim. E ali, longe da sua família, longe de qualquer senso de responsabilidade, de dever, ele gasta tudo de uma forma totalmente irresponsável. E essa palavra usada aqui para descrever isso, né, indica desperdício total, é tipo queimar dinheiro mesmo. Uma vida sem controle, sem considerar qualquer tipo de planejamento, qualquer rumo a ser seguido, qualquer planejamento para o futuro. E aí o dinheiro, uma hora, acaba e a realidade bate à porta. E não só isso, acontece uma grande crise naquela região e o que antes era diversão e pura fantasia, agora vira terror e total desespero. E sem ninguém para ajudá-lo, ele aceita o único trabalho que ele consegue: cuidar de porcos. Não bastava estar falido, ele estava também completamente isolado e completamente impuro. O filho mais novo não só pegou sua parte da herança e foi embora, mas ele fez isso com uma mentalidade que não considerava absolutamente nada em relação ao futuro. Ele desperdiçou tudo sem planejamento, sem responsabilidade e apenas viveu o momento. E essa palavra desperdiçar, ela carrega aqui um peso muito interessante, porque no original é a mesma palavra usada numa outra história, logo na sequência, que Jesus vai contar sobre um administrador que também é acusado de jogar fora os bens que lhe foi, né, confiado. Ou seja, não é apenas sobre você perder o dinheiro, é sobre tratar algo que tem muito valor como se não tivesse nenhum tipo de importância. E essa ideia incomodou profundamente os fariseus. Porque os fariseus, assim, a gente tem uma visão muitas vezes distorcida deles, né? Porque eles não têm essa imagem positiva na Bíblia, mas eles eram homens muito trabalhadores, muito dedicados, né? Eles eram pessoas que levavam a vida a sério. Eles acreditavam na meritocracia, no esforço e que a obediência sempre trazia recompensas. Então, para eles, qualquer menção a desperdício era algo simplesmente inaceitável. E de fato, Jesus aqui não estava criticando o trabalho árduo ou a disciplina como coisas ruins, só que ele estava expondo um problema muito perigoso, que é quando alguém começa a acreditar que tudo o que tem, que tudo o que conquistou é apenas fruto do próprio esforço. E aí a presunção começa a crescer no nosso coração e o orgulho se estabelece. É aquela velha lógica do tipo: olha, eu trabalhei, então eu mereço. Eles erraram, eles desperdiçaram, eles que sofram as consequências. Mas qual que é o problema dessa visão? Esse pensamento, ele fecha o nosso coração para a graça e para a misericórdia. E é isso que a história de Jesus aqui quer provocar. Será que Deus ele age apenas com base naquilo que nós merecemos? Ou será que existe algo muito maior em jogo? O que acontece quando alguém que não fez nada para merecer recebe um presente que não poderia pagar, nem que vivesse milhares de vidas trabalhando? E é essa a tensão, né, o tensionamento ali que Jesus ele estava criando na mente dos seus ouvintes. Essas duas histórias sobre desperdício, elas são extremamente provocadoras. Afinal, como é que alguém pode gastar tudo de uma forma tão irresponsável e ainda assim ser acolhido de volta e ainda com uma festa generosa, extravagante? Isso contraria completamente a lógica daquela pessoa que vê recompensa nos esforços. Só que Jesus ele não está falando aqui apenas de dinheiro. Ele está mostrando aqui através dessa parábola que no reino de Deus, até aqueles que jogaram fora tudo o que receberam, todas as chances, todas as oportunidades, todas as bênçãos, até essas pessoas podem encontrar um caminho de volta. Por isso, o filho mais novo, quando é demonstrado ali que ele não apenas perde a sua herança, é demonstrado também que ele perde a si mesmo. Só que mesmo assim, o pai estava lá, de braços abertos,
esperando o seu retorno todos os dias. E essa história, ela incomoda qualquer pessoa que pense na meritocracia, porque ela bate de frente com o senso de justiça de quem sempre faz tudo certo e espera ser recompensado por isso. Quem se esforça, quem luta para obedecer, pode sentir uma indignação ao ver alguém que nunca se preocupou com isso sendo recebido com tanto amor, com tanta generosidade. E é esse justamente o ponto. Jesus ele sabia que os religiosos da época viam sua proximidade com pecadores como algo completamente absurdo. Mas será que não é justamente, ou será que não são justamente aqueles que mais erraram que justamente entendem melhor o que é de fato a graça? Tem uma outra ocasião no ministério de Jesus que ele contou uma história sobre dois devedores, duas pessoas que deviam muito dinheiro. Um devia muito dinheiro, mas não tanto assim. O outro devia muito, 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 muito mesmo. Ele devia tipo o PIB de um país. E a pergunta era: ao serem perdoados das suas dívidas, quem vai amar mais aquele que o perdoou? O que deve mais ou o que deve menos? A resposta para isso é óbvia. Quanto mais a pessoa deve, mais ela vai amar a pessoa que o perdoou. O que Jesus faz aqui é simplesmente genial. Claro, ele não dá muitos detalhes ali sobre a vida que o filho levou longe de casa, né? Ele não descreve as festas, ele não entra nos excessos, ele não fala nada disso, ele deixa isso para a imaginação do leitor, do ouvinte, porque o foco aqui não está no pecado em si que ele está cometendo de desperdiçar tudo. O foco da história é o coração do pai. Esse é o verdadeiro desafio da história. Será que nós entendemos essa graça? Ou será que ainda estamos medindo com a nossa reguinha medíocre quem merece e quem não merece ser acolhido? A tragédia do filho mais novo não acontece de uma hora para outra, só que chega no momento exato em que ele se encontra sem nada. E depois de gastar tudo dessa forma irresponsável como ele gastou, ele tem o azar de que uma fome severa atinge a terra e de repente ele se vê completamente desamparado. E esse detalhe é fundamental. Sabe, para quem nunca passou fome, pode parecer apenas mais uma consequência de escolhas erradas, mas para quem já experimentou a escassez, sabe que às vezes, não importa o quanto você tente, o quanto você se esforce, as coisas simplesmente fogem do seu controle. E essa é a genialidade aqui da história. Jesus ele não diz que o filho mais novo chegou à miséria apenas por causa dos seus erros. Ele fez escolhas ruins? Sim, ele fez. Ele viveu de forma despreocupada. Só que ele também teve muito azar. Ele poderia ter escolhido ir para um país próspero e encontrado um jeito de se reerguer, mas não. Ele foi parar justo num lugar atingido por uma crise severa que não deu muitas oportunidades dele se reerguer. E é interessante perceber que mais tarde o irmão mais velho vai ignorar completamente esse detalhe. Para o irmão mais velho, toda a ruína do caçula foi simplesmente culpa dele mesmo. Mas será que foi só isso? Sem opções ali, sem outras chances, o filho mais novo ele tenta encontrar um meio de sobreviver, mas ele acaba se apegando a um cidadão daquele país. Só que olha aqui a escolha das palavras. A história não diz que ele foi contratado, não diz que ele conseguiu um emprego de verdade. A história só diz que ele se prendeu a alguém que estava disposto a explorá-lo. Porque o que ele come? Ou o que ele tenta comer? A lavagem dos porcos. E aqui a gente tem uma outra ironia. A ironia de que aquele jovem ele queria ser livre. Ele saiu de casa em busca de independência. Só que agora ele se vê preso a uma situação humilhante, porque ele não tem dinheiro, ele não tem dignidade e aparentemente ele não tem futuro. Ele literalmente chegou ao fundo do poço. E a pergunta é: e agora? O que acontece quando alguém chega nesse ponto na sua vida? O detalhe de o filho mais novo acabar cuidando de porcos aqui não é aleatório, como eu já mencionei. Esse era o trabalho mais degradante possível. Na verdade, se você se lembrar na história de Jesus, quando ele vai lá e expulsa demônios dos porcos, quem é que cuidavam dos porcos? Eram os gadarenos, eram os samaritanos, eram aqueles desprezados pelo povo judeu, eles que cuidavam de porcos. O próprio pastoreio já era visto como uma ocupação sem prestígio, mas cuidar de porcos, essa era uma humilhação de um outro nível. Porque, você sabe, os porcos eram considerados impuros na lei judaica.
E qualquer contato que se tinha com eles tornava a pessoa cerimonialmente impura, ritualmente impura. Ou seja, aquele jovem, ele saiu buscando uma vida de liberdade, ele saiu buscando mais prestígio e agora ele estava preso num cenário de vergonha absoluta. E a plateia que ouvia Jesus, boa parte deveria estar satisfeita nesse momento da história. Os fariseus, que viam os pecadores como indignos do favor de Deus, provavelmente já estavam ouvindo e pensando: bem feito, não foi esse o caminho que ele escolheu? Agora que ele arque com as consequências. Afinal, para quem acredita que tudo é questão de esforço e mérito, ver um esbanjador falido, se dando mal, sem dignidade nenhuma, é quase como reconfortante. Aquele senso de vingança alimenta dentro da gente, né? Só que Jesus ele não está contando essa história para confirmar essa visão equivocada. Ele está justamente conduzindo a história para um ponto inesperado. E quando o rapaz chega ao fundo do poço, sem comida, sem companhia, sem nem sequer conseguir se alimentar com as bolotas que os porcos comiam, a fome, a solidão e a vergonha esmagam a sua alma. E aí vem o ponto de virada. Jesus diz que aquele homem cai em si. Finalmente, ele desperta para a sua condição e para aquilo que ele fez com a sua própria vida. Só que aqui Jesus mais uma vez faz algo que é simplesmente genial. Em vez de apenas dizer que ele se arrependeu, ele nos deixa entrar diretamente na mente daquele jovem. Ao perceber que até os empregados da casa do seu pai viviam melhor do que ele não pensa duas vezes. E ele não exige aqui voltar para aquilo que ele tinha antes. Pelo contrário, ele se vê tão indigno que ele estaria simplesmente satisfeito em ser tratado como um trabalhador comum do seu pai. E a grande questão agora é: ok, eu aceito isso, mas será que meu pai vai aceitar essa proposta? Ou ele vai simplesmente me recusar? Será que eu posso voltar depois de tudo aquilo que eu fiz? E é exatamente nesse momento que a história toma um rumo ainda mais surpreendente. O que será que vai acontecer quando esse jovem chegar em casa? Será que o pai vai aceitar? Será que o pai vai fazer ele pagar por tudo aquilo que fez? E quanto ao irmão mais velho, como é que ele vai reagir ao ver o que está prestes a acontecer? E a história se desenvolve a seguir justamente de uma forma completamente inesperada. O filho que saiu cheio de arrogância volta sem nada e finalmente toma coragem e começa a sua jornada para casa. Só que olha o detalhe aqui. Jesus ele simplesmente resume toda essa viagem de volta num único versículo. Não tem um grande discurso aqui de arrependimento no caminho, sabe? Nenhum caminho de redenção onde aquele jovem paga pelos seus pecados para se tornar mais digno. Não existe nenhuma preparação emocional. Ele simplesmente se levanta e vai. E é exatamente nesse momento que a história vai dar a sua maior reviravolta. Porque antes mesmo do filho chegar perto de casa, o pai já tinha visto ele de longe. E isso aqui não é coincidência na narrativa. O pai ele não estava distraído e, poxa, aquele ali parece o meu filho, olha, não é que é? O pai não foi pego de surpresa. A história deixa clara que ele estava esperando o filho. É como se todos os dias ele ficasse lá olhando para o horizonte, torcendo para que o seu filho voltasse para casa. E quando o pai finalmente o vê, ele não fica lá simplesmente parado, esperando satisfeito o seu filho rastejar humilhado e dar uma explicação. Não. Aquele pai corre em direção ao seu filho. E aqui vem um outro detalhe cultural muito interessante na narrativa de Jesus. Qualquer homem digno e respeitável daquela época jamais se daria ao papel de sair correndo por aí. Correr era coisa de criança, de escravo, de quem não tinha nenhum tipo de dignidade. Só que esse pai ele não tá nem aí para as normas sociais. Ele sai correndo, se lança nos braços do filho, o abraça e o beija. Não tem bronca, não tem teste para provar se o filho está mesmo arrependido. Não tem nem sequer um, olha, a gente precisa conversar primeiro e estabelecer aqui algumas questões. Não. A resposta do pai não é de punição, não é de envergonhamento do filho, é de pura compaixão. E diante de todas as pessoas, ele deixa claro: esse filho ainda é parte da família e nada jamais vai mudar isso de forma alguma. Só que será que aquele filho está pronto para aceitar esse amor?
E a sua primeira reação ao se encontrar diante do seu pai generoso é tentar começar a falar. Porque ele passou ali toda a jornada ensaiando o seu discurso completo, só que curiosamente ele não consegue terminar o seu discurso, ele só vai até a metade. De tudo que ele havia planejado, o pai o interrompe. Ele admite o seu erro, ele reconhece que pecou contra o céu e contra o seu pai e confessa que não é mais digno de ser chamado de filho. Só que algo acontece ali. Ele não consegue chegar à parte em que ele ia pedir para ser tratado como um escravo, como um empregado. E por que que isso acontece? Mais uma vez, a genialidade da história está justamente nesse silêncio. Jesus, como narrador, não diz diretamente que o pai o interrompeu, mas tudo na história parece indicar que sim, que o pai não deixou o filho continuar. O filho começa sua confissão, mas aparentemente o pai não o deixa terminar. E se a gente parar para pensar, faz todo sentido. Para o pai, não existe nenhuma necessidade de ouvir mais nada. O filho está ali, está arrependido, e ele não precisa provar esse arrependimento, ele não precisa ser testado, não precisa ser aberta ali uma negociação para ver se vale a pena ou não. O simples fato de ele ter voltado para casa, para aquele pai, já era mais do que o suficiente. E aqui vem uma outra surpresa. O pai não fala diretamente com o filho. Em vez disso, ele se volta para os empregados e começa a dar ordens. Só que as suas ações dizem tudo. Ele não precisa dizer ao filho que ele é bem-vindo. Ele demonstra isso na prática. Ele não diz eu te amo. Ele corre ao seu encontro como um homem desesperado. E não existem perguntas, não existem condições, existe apenas graça. E o primeiro comando do pai é revelador. Ele diz: rápido, rápido. Ele diz para o seu servo: se apressem. Por quê? Porque durante anos o tempo pareceu se arrastar, uma eternidade na espera do retorno daquele filho que aparentemente estava perdido. Mas agora que o seu filho voltou, ele não quer perder nenhum segundo nesse reencontro. Não existe nenhuma tortura emocional, nada de ficar remoendo o passado. O pai quer simplesmente aproveitar o retorno do seu filho e ele quer restaurar tudo imediatamente. Então, ele manda trazer a melhor roupa disponível, ele coloca um anel no seu dedo, né? Coloca sandália nos pés, todos esses símbolos de dignidade, de pertencimento, de restauração. E aí vem o maior de todos os detalhes aqui da surpresa da história. Aquele pai manda trazer e manda fazer um grande banquete. O filho imaginava que no máximo ele conseguiria um prato de comida fria ali como um empregado da casa, mas o pai simplesmente ordena que traga um novilho gordo, aquele que era reservado para as ocasiões mais especiais. Não é uma simples refeição aqui para se reencontrar, é uma festa espetacular. Veja, naquela época, se você sacrificava um novilho, você não tinha como preservar a carne, guardá-la na geladeira. Sacrificou, tinha que comer tudo. E uma família não dava conta de comer um novilho. Por isso, quando se sacrificava um novilho desse, você chamava o vilarejo inteiro para comer junto. Então essa festa ela é dada para todo mundo que vive na região. E esse é o verdadeiro escândalo da graça. O filho ele não recebe o que merece. Ele não recebe uma punição, ele não ganha um castigo e nem simplesmente um sermão, mas ele recebe a melhor roupa, um anel no seu dedo, uma sandália e um grande banquete em sua homenagem. Só que talvez isso pareça injusto. E se parece injusto, talvez seja porque nós ainda estamos tentando medir o amor de Deus com a nossa régua de meritocracia. Aquele pai não estava interessado no que o filho fez ou deixou de fazer. O que o interessa é o fato de que agora ele voltou para casa. E o que torna essa história ainda mais surpreendente é um detalhe que pode até passar desapercebido. Tudo que o pai está dando ao filho mais novo, teoricamente, pertence legalmente ao filho mais velho. Porque a outra metade daquilo que sobrou era a herança do outro filho. Você lembra que o pai dividiu a herança entre os dois? Então isso significa que toda a fazenda, os bens restantes, a melhor roupa, o novilho gordo, tudo isso agora está sob a herança ali daquele filho primogênito, do filho que ficou. Só que o pai, por ser o chefe da casa, ainda tem autoridade para usar esses recursos como bem entender. E ele decide gastá-los para celebrar o retorno daquele que estava perdido. Se isso soa desconfortável para você, parabéns, porque essa história foi sim justamente feita, criada, narrada para gerar esse tipo de incômodo. Porque a graça de Deus ela é desconfortável, porque ela não segue a nossa lógica.
Ela quebra os padrões daquilo que a gente espera. Ela não recompensa os merecedores, ela não distribui segundo o esforço, ela não devolve apenas aquilo que foi perdido. A graça de Deus, ela dá mais do que aquilo que é esperado, muito mais daquilo que é justo, muito mais do que faz sentido. O pai ele não está preocupado com quem merece o quê e por quê. O pai está celebrando a vida. E ele diz: olha, o meu filho estava morto e agora ele está vivo, ele estava perdido e foi achado, então vamos celebrar. E assim é justamente o reino de Deus. Quando alguém volta-se para ele, não existe negociação, não existe rebaixamento, não existe humilhação, só existe restauração e alegria. E essa festa, ela não tem hora para acabar. Mas aí a pergunta que fica agora é: como é que nós reagimos quando Deus ele derrama a graça sobre alguém que nós achamos que não merece? Será que nós celebramos junto com o Pai, junto com aquele que estava perdido? Ou será que isso causa um certo incômodo, um certo desconforto na gente? Será que nós entendemos a festa do Pai ou ainda estamos medindo as coisas pela nossa régua de merecimento, de meritocracia? Reflita sobre isso. E se essa história mexeu com você, convido você novamente a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que gostaria de aprender um pouco mais sobre a graça de Deus e comenta aqui embaixo qual parte mais te impactou nessa história de Jesus. E claro, semana que vem tem muito mais. A gente vai para a segunda parte dessa história para falar não do filho que se foi, mas do filho que ficou. Beleza? Então já ativa aí as notificações e vem continuar essa jornada com a gente na semana que vem. Eu te espero lá.